Olá, amados. A página de número 76, nós vamos hoje abordar a questão do aprendizado, né? Esse propósito do aprendizado. Depois aqui nós vamos até a página 77, 78. Depois a gente vai pular para o capítulo 2, nós vamos falar sobre as três agências educativas, né? Que é a família, a escola e a igreja. Então eu pretendo, inclusive, falar a respeito da adoração, né? Instrução, como adoração, comunhão, serviço e outros aspectos mais, tá bom? E aí na semana que vem a gente tenta arrematar a matéria contando a história de como veio a escola, como surgiu a escola bíblica dominical, né, no mundo, na história, e como ela veio aqui para o Brasil, tá bom? O perfil e tudo mais. E a gente faz essa comparação, né, do propósito para que ela foi criada e hoje se a gente tem aí alguma coisa semelhante ou não. Mas nem quer dizer que comparando a gente vai chegar a uma conclusão que é ruim. É que mudou o propósito da escola dominical, mas ela surgiu com propósito. Mas nós deveríamos também permanecer com um dos aspectos, que era a evangelização, já adiantando, que ainda pudesse ser abordado isso, né, ou usado a escola bíblica dominical como uma ferramenta de evangelização, não só de instrução, né, as duas coisas. Mesmo porque uma segue a outra, a gente evangeliza e discipula, né? Não está desassociado não. Mas bora lá, enquanto a gente não chega lá, a gente vai na página 76. Uma proposta para a educação e seus 4 pilares. Acharam aí? Jacques Delors, coordenador do relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, no livro Educação, um tesouro a descobrir, aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida fundada em 4 pilares, os quais são como bússolas para a orientação rumo ao futuro da educação. São eles: aprender e conhecer. Aprender a conhecer significa que não importa tanto a quantidade dos saberes já instituídos, mas o desenvolvimento do desejo e das capacidades de aprender a aprender. Ter o prazer de compreender, de descobrir, de construir e reconstruir o conhecimento. Ter curiosidade, autonomia e atenção. Pensar a realidade, o novo, reinventar e pensar e o futuro. Isso pressupõe que o aluno deve compreender o mundo que o rodeia e exercitar a atenção, a memória e o pensamento. Ou seja, irmãos, esse primeiro pilar diz sobre, não é o acúmulo de conhecimento que vai favorecer a gente apenas, isso também é importante, é necessário, mas a questão é nós temos desenvolver um senso crítico, né? Você ter critérios para pensar. A gente chama isso de emancipação do aluno. Então eu tenho critérios, eu tenho ferramentas, a gente chama na Bíblia de discernimento, onde a gente consegue distinguir uma coisa da outra, porque infelizmente muitas, ou eu posso até colocar a maioria das pessoas, não só os cristãos, estou falando as pessoas em si, elas são manipuladas, e o pior de tudo é que nem sabem disso, né? Elas são como uma manada, desculpa a comparação, mas uma manada que ela vai sendo conduzida, né? Aquela questão coletiva, o consciente coletivo. Então as pessoas, elas pensam, mas nem sabem por que pensam o que pensam. E eu brinco, os irmãos pensam que eu estou assim, dificultando o negócio, mas não é uma realidade. Os nossos pensamentos não são necessariamente os nossos pensamentos. Os pensamentos que nós pensamos são os pensamentos daqueles que querem que pensamos os seus pensamentos. Entenderam? Parece um negócio complicado, né? Então vamos ver se a gente... O que eu penso, muitas vezes, não é fruto de uma conclusão que eu cheguei a partir de vários conhecimentos, comparei e decidi. Eu sou levado a pensar certas coisas. A gente vê a mídia é manipuladora. A Globo, ela manipula as pessoas, né? Quando a gente assiste, não só a Globo, outras mais, mas a Globo parece que ela tem, a rede de televisão, ela tem uma ideologia para que todo mundo... Agora, o que está muito aí sendo exposto é a questão da desconstrução da família, né?
questão como se fosse o homossexualismo algo natural. Não é natural, não é da natureza, não pertence da natureza. A desvalorização da família. A Globo, ela tem um viés espírita, então ela é tendenciosa e ela não é neutra, né? O jornal, ele não é o que pinta de novo, pinta na Globo. Um negocinho assim, não, mentira, é selecionado. Não é a notícia que chega que eles expõem, eles selecionam e ainda eles enviesam, ou seja, eles colocam aonde eles querem, direcionam aquela opinião, expõem o que quer, de quem quer, da forma que quer. Ela manipula então as pessoas, elas tiram conclusões a partir das exposições. Então as exposições, elas estimulam, né? Elas vão formando essa opinião que não é da própria pessoa, porque as pessoas não têm essa tendência de buscar por si mesmo o amadurecimento, sempre terceirizam, sempre transferem para o outro a responsabilidade de pensar. Isso é na nossa democracia, não quero entrar nisso, senão a gente vai partir para outro lado aqui, né? Mas na sociologia a gente avalia isso. Como que a gente, brasileiro, a gente vota em uma pessoa e a gente transfere para ela toda a responsabilidade dela conduzir tudo na cidade. Não é assim. A gente está dando muito poder a uma pessoa sem fiscalizá-la. E o que acontece? O que acontece? A corrupção, tanto desvio, né? Porque a gente fala assim, eu votei no fulano, ele vai fazer tudo. O que o Brasil espera, irmãos, hoje? E sempre esperou? Uma pessoa que resolva o Brasil, né? A questão econômica, saúde, educação. A gente não espera que tenha um presidente que seja, nossa, morreu o Eduardo Campos, aquele seria o presidente que ia resolver o problema do Brasil, né? Tiveram aí essa sensação. O Lula, então, na época, eu não estou nem falando de A ou B, nem criticando, eu estou falando do povo, essa esperança que se coloca nas pessoas e transfere toda a responsabilidade. A gente vê que muitos pais cristãos transferem a responsabilidade de educar os seus filhos a quem? A tia lá da escola dominical, né? É ela que deve ensinar a Bíblia para o meu filho. Como assim? Aí a gente às vezes transfere a responsabilidade dos nossos filhos ser educados na escola, não sendo responsabilidade dos professores educar os nossos filhos. Também está errado. A gente transfere a responsabilidade muitas vezes da comunhão pessoal nossa com Deus para um pastor. E quando está um negócio ruim, eu recorro ao pastor para que ele ore por mim. Isso é lógico, a Bíblia recomenda sim, que a gente, como eu falei, uns orando pelos outros, né? A gente tem um líder que nos orienta e tal, mas a gente não deve colocar todo esse peso ou toda essa responsabilidade, principalmente sobre a vida de alguém que diga respeito à minha vida. A gente tinha muito, não sei se ainda tem, eu estou meio desatualizado, né? Em alguns movimentos aí, não sei se ainda é assim. Eu não frequento tanto quanto antes as igrejas pentecostais 3 vezes. Onde dava muita ênfase a profecias, né? Fulano que era usado como alguém que transmitia mensagem profética, então o pessoal ia na casa dessa pessoa, porque estava precisando de orientação de Deus. Quero ver o que Deus vai falar, né? Porque Deus usa fulano. Então entregava toda essa responsabilidade de decisões importantes da sua vida, dependendo da resposta daquele cidadão, daquela cidadã do céu. E isso para mim é um risco muito grande, né, irmão? A gente transferir, a gente terceirizar a nossa comunhão com Deus, a gente depender de um terceiro para a gente chegar a Deus. Se a Bíblia diz que nós temos um livre acesso a Deus pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, então cada um de nós somos responsáveis por crescer espiritualmente, por ouvir a voz de Deus. Tem um texto interessante no 2 Pedro. Nossa, será que é lá? Não é lá não, eu não vou, me vem na mente agora, mas a referência, eu acho que nem é Pedro não, mas tem 2 Pedro, uma passagem interessante. Mas se vocês acharem que eu vou falar, não me lembro exatamente o versículo, né? Vou dar uma referência que é a segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, o verso número 5 e diante. Mas o que eu quero é outra passagem. Conforme eu estou falando com vocês, eu lembrar, eu dou a referência, tá bom? Qualquer coisa eu tento buscar na memória aí no intervalo, ou até mesmo depois vocês me cobrem, né, essa referência, que é o seguinte: diz assim o apóstolo, nem sei se é Pedro ou Paulo: desenvolvei a vossa fé. Já viram esse versículo? Desenvolvei a vossa fé.
É até meio estranho, né? Porque a gente tem uma frase parecida no Espiritismo, né? Ó, você é médico, tem que se desenvolver e tal, não é? Então, nossa, coisa estranha, isso aí não é do Espiritismo, não. A Bíblia tem essa expressão, né? Aperfeiçoai a vossa fé, desenvolvei a vossa fé. E Pedro, aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 5 e diante, ele traz mais ou menos essa ideia de desenvolvimento que a gente tem que ter, né? Eu vou ler aqui o texto, depois a gente tem outra referência também em 2 Pedro. Ele vai tra... 1 Pedro, as cartas de Pedro, a primeira e a segunda, fala muito sobre o novo nascimento e a questão do desenvolvimento. Ele compara mesmo a criança, o neném, né? Por exemplo, a primeira carta no capítulo 2, versículo de número 1, ele vai dizer, ó, deixai toda malícia, imundícia, fofoca, fingimento, desejai ardentemente a palavra de Deus, né, que em vocês foi enxertada, como um menino novamente nascido. Então ele vai trabalhar essa ideia de novo nascimento, regeneração, na sua primeira e segunda carta. Então isso é muito interessante, irmãos, a gente ter o conhecimento, e também a gente já tem aqui uma orientação de Deus para como que a gente deve lidar com essa questão pessoal. Então a Bíblia, ela vai tratar, ora, ao povo de Deus como a coletividade, mas também ela não tira a responsabilidade individual de cada um, cada membro dentro do corpo, né? O povo de Deus é comparado com o corpo de Cristo, mas nesse corpo tem individualmente os seus membros em particular. Paulo vai dizer, inclusive, em 1 aos Coríntios, né? Cada um em particular. Eu acho interessante isso aí. Então, a gente tem essa vivência comunitária, mas a gente tem a responsabilidade individual. Então, eu não posso jamais, irmãos, transferir isso que Deus me delegou, ou seja, a minha responsabilidade de conhecer a Deus. Ah, mas o líder não ensina, não tem uma igreja que instrui. Calma aí. Isso, lógico, pode contribuir, pode ser um agravante para que eu tenha dificuldades no desenvolvimento da fé. Mas se somos adultos, se temos uma cabeça razoavelmente boa, se nós temos o Espírito Santo, irmãos, que é aquele que nos ensina de fato. O Espírito Santo usa ministério de mestre, de doutor, sim, mas é o Espírito Santo que é quem ensina. Ele é o verdadeiro ensinador, né? Jesus disse isso em João, no capítulo de número 14, verso 26, se não me falha a memória. O Espírito da verdade, quando ele vier, ele ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que habita em cada um dos crentes, que é quem esclarece, quem ensina. Agora, cabe a nós, cada um de nós, buscarmos na Bíblia Sagrada a orientação de Deus. Nós temos a capacidade, irmãos, dada pelo Espírito Santo, por conta de termos esse Espírito Santo, de compreendermos a vontade de Deus. Nós vamos precisar dos mestres, dos ensinadores, para nos esclarecer coisas complexas, tá certo? Mas cada cristão, cada discípulo de Jesus, cada regenerado tem a condição de saber a vontade de Deus, porque Deus, ele não deu a sua vontade nas Escrituras para meia dúzia de pessoas, para que essas meia dúzia de pessoas manipulem as outras. O mestre, ele tem uma responsabilidade enorme, né? Porque é sobre si e sobre os outros. Agora cada um tem a responsabilidade sobre si, no que tange essa questão de conhecer a Deus. Tanto é que Tiago vai dizer, não queiram ser mestres, muitos de vocês receberão mais duro juízo dos outros e juízo do próprio Deus. Então nós somos julgados aí por duas vias, né? É a pior dos outros, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, mas dos outros às vezes não. Então vamos aqui para o 2 Pedro 1, capítulo de número 1, verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, olha, todo cuidado, né? Toda a cautela, diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Por quê? Verso 8: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, irmão. Vamos caminhar aqui para vocês perceberem o que ele vai desenvolvendo. Verso 9: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, ou seja, esse crescimento e esse acréscimo dessas virtudes, né? Que a gente percebe aqui nos versos anteriores. Nada vendo ao longe,
gente que não enxerga, gente que não tem a visão periférica das coisas. Tem muitas pessoas que só enxergam nem um palmo na frente do seu nariz, ou seja, elas não têm uma visão abrangente. Vou dar uma pausa aqui, irmão, só para a gente... O obreiro, a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, que é chamado de o episcopos, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Lembra que nós já estudamos sobre essa passagem? E o que significa então o episcopado? Palavra episcopado, episcopos. Não lembram? Lembra que nós estudamos, mas não gravaram assim, né? É por isso que todos têm a mesma coisa, têm a mesma função, pastor, bispo. Assim, não, sim. Significado, né? Da palavra episcopos, né? Episcopado. Epi é em cima, né? Epi. Prefixo epi. Escopo é o olhar, né? Telescópio. Então, olhar de cima. É mais ou menos a ideia do sentinela, aquele que está numa guarita, aquele que é o vigilante. Então, ele tem uma visão abrangente, ele vê o horizonte maior. Esse deve ser o obreiro, que tenha essa visão, que tenha uma compreensão da vida mais alargada, né? Que seja uma pessoa mais sensata, que seja uma pessoa mais compreensível, que seja uma pessoa que ela enxergue todas, ou pelo menos as principais áreas da vida, de uma forma um pouco mais abrangente do que os demais. O que a gente chama isso? De um irmão mais maduro. Então, o que é o obreiro, que é o pastor? Ele é um irmão mais maduro, é uma pessoa mais experimentada, é uma pessoa que enxerga mais ao longe, não é aquela que age por impulso, não é aquela que age por aparência, não é aquela que toma decisões precipitadas, não é aquela que só enxerga a situação, mas ela vê um todo. Percebe? Então isso aqui é tido como uma pessoa que ela tem visão de Deus. Esse é o sentido de visão. Você tem visão de Deus? Eu tenho visão de Deus. Por que eu tenho visão de Deus? Porque eu entendo o plano macro de Deus. Porque eu sei que o projeto da salvação não é só circunstancial, não é aqui. A gente enxerga, irmãos, não daqui para o céu, é do céu para cá, porque a gente pega a ótica de Deus. A gente vê de uma perspectiva da eternidade, não dessa vida aqui. Porque a maioria das pessoas, elas enxergam aqui, não é? A vida aqui, as limitações, as angústias, as ansiedades, as demandas. Nós não. Nós que temos o Espírito Santo, nós que estamos por Deus sendo santificado, moldado e amadurecido, a gente tem uma visão de Deus. E a visão de Deus é plena, é completa. Eu estou falando na teoria, né? Assim, diz respeito a nós. Nós deveríamos caminhar para isso, no mínimo caminhar. Então diz aqui que, pois aqueles em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Eu acho interessante que o que o Pedro vai dizer aqui, irmãos, eu não vou continuar a leitura, mas no verso 13, 14, 15, o Pedro vai dizer que ele já estava morrendo, já estava lá no bico do corvo, Jesus já estava chamando ele, e ele tinha convicção disso, porque o Espírito Santo já tinha comunicado a ele, que estava acabando a sua obra ali. A semelhança de Paulo, lembra 2 Timóteo, capítulo 4, não é? Ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora já me aguarda lá a coroa de justiça e tal e tal. Então ele tem a clareza do que a sua missão está acabando e ele vai se encontrar com o Senhor. Olha que coisa linda, irmão, interessante, quando Deus vai nos mostrando, ó filho, filha, a tua obra já está acabando aí, está acabando a tua tarefa no meu reino, e você vai ser trazido perto de mim. E a tranquilidade desses homens de Deus, irmãos, porque eles tiveram a percepção de que eu fiz exatamente aquilo que devia ter feito, não é? A clareza do que nós temos que fazer, porque essa é a maturidade. Já falei para vocês várias outras vezes, mas como o apóstolo Pedro aqui diz, que ele repetia aquilo que as pessoas já sabiam, é o que eu faço aqui semanalmente, repito aquilo que vocês já sabem. A maioria de vocês já sabem, já conhecem, né? A Bíblia,
vontade de Deus, a gente só vai refletindo, só vai relembrando, que a gente vai cair no esquecimento algumas coisas, e a gente vai relembrando. Então, como o apóstolo Pedro, não me comparando jamais ao apóstolo Pedro, mas eu estou fazendo isso, repetindo aquilo que vocês já sabem. E isso é segurança para a nossa vida. Então, irmãos, a gente percebe que aqui há um desenvolvimento da fé. O 2 Pedro, capítulo de número 3, Isso mesmo no versículo 21 e 22. do capítulo 1, irmão Salvador? 21 e 22, meu irmão? Tá, o que o irmão... Não, porque o irmão, será que vai daqui para não dar perguntando no começo, não? Dá para incluir? Sobre profecia, não? Ah, tá, que eu falei sobre... na verdade... Não vê esse. Sim, vamos ler aqui para os irmãos saberem, né? Verso 20 do capítulo 1, tá, irmãos? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, né? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, inclusive eu pego geralmente quando a gente vai falar sobre a inspiração da palavra de Deus, né? Que ela não é produzida por nenhum homem, é o Espírito Santo. E os homens, eles foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então esse texto, ele tem esse significado, meu irmão, essa questão. Mas assim, a Bíblia é sagrada, é o que cada um de nós deve buscar. A Bíblia é a nossa bússola, irmãos, certo? É a nossa regra de fé e prática. Todo cristão precisa conhecer esse livro. Todo cristão precisa ter a clareza dos ensinamentos que estão aqui. Porque a gente não é enganado. Pode vir um suposto profeta falar alguma coisa, a gente vai ter algo para comparar com essa mensagem dele. Porque a gente precisa fazer isso. Ninguém é o oráculo de Deus, é o porta-voz de Deus, né? Quando a gente transfere isso, é muito perigoso. E as pessoas fazem isso aos montes. Então, assim, a profecia, a verdadeira profecia, que a gente fala que não falha, é a palavra de Deus. Então, se vem pela boca a palavra de Deus de qualquer pessoa, é a palavra de Deus, eu identifico. Então, está tudo certo. Mas a gente precisa ter esse conhecimento. Porque como que eu vou comparar, avaliar essa mensagem, esse conteúdo, se eu não tenho a clareza da Bíblia Sagrada? Se eu não sei o que ela ensina no seu todo, né? Porque também a maioria dos cristãos, eles não estudam a palavra, eles leem a palavra, é diferente. Lê superficialmente, lê assim, como lê uma revista qualquer. E a Bíblia, ela não é para ser lida dessa forma. Aliás, não é para ser lida, é para ser examinada. Não foi o João capítulo de número 5? Jesus disse: examinai as Escrituras, né? Porque cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, o examinar é algo mais minucioso do que o simples ler. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, essa é a ideia da profecia. Mas o que eu quero ler aqui, no capítulo 3, verso de número 18, que é o último versículo, né? Está aqui, amado, ó. Está ali atrás, ali dos montes. Tá? Tem que transpor ali a barreira para... só quem tem visão enxerga o copo, com revelamento. Não é, não dá para enxergar, está aí atrás, né? Eu sei porque eu coloquei. Então vamos lá. 2 Pedro 3,18. Olha o que ele diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só essa partezinha aqui. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho interessante que tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, ele ora, irmãos, para que os cristãos cresçam em inteligência espiritual, cresçam na compreensão, porque a gente teve a ideia, a igreja muitas vezes vendeu a ideia de que a fé, ela é totalmente separada do pensamento, da razão, não é? Então atrapalhava, o raciocínio mais ou menos que atrapalhava a fé, porque a fé é uma coisa de doido, a fé é uma coisa de alienado, a fé é uma coisa de não se explica. E de fato, tem coisas da fé que não cabem na lógica, mas existe uma lógica bíblica, existe uma coerência bíblica, existe, porque nós somos, a fé é racional, não é? A fé não é racional, porque ela foi dada a seres racionais. Então, a gente não acredita nas coisas que estão escritas na Bíblia somente porque estão escritas, porque elas têm uma coerência de fato. Agora, muitas desses relatos e ensinamentos não cabem na lógica humana, não cabe no quadrado da cabeça, não cabe na sabedoria finita do ser humano, na sabedoria deste mundo que a Bíblia vai dizer, né? É uma sabedoria celestial.
Mas se nós temos a mente de Cristo, então aí sim nós vamos compreendendo e a gente vai percebendo, nossa. E aí a gente vai julgando, é muito mais difícil crer em algumas coisas que as pessoas creem do que crer na Bíblia. É exigido muito mais fé, na verdade, né? Porque a gente tem muito mais material, muito mais evidência, seja ela histórica, arqueológica. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro que tem muito mais materiais para comprovar a sua fidelidade e veracidade do que qualquer outro escrito da humanidade. Nós já estudamos isso também em outra matéria, não é, amados? Então vamos lá, aprender a conhecer. Nós precisamos aprender a conhecer, ter a nossa mente exercitada, tirar conclusões por nós mesmos. A Bíblia é o seguinte, Martinho Lutero, ele, qual foi vamos dizer, o principal aspecto da reforma protestante? Vocês sabem? O ponto mais positivo da reforma protestante. Na reforma, vocês sabem, né? Martinho Lutero fez aquele negócio todo. O povo já não estava mais na mão da igreja católica, a igreja católica já não era, porque a igreja católica era quem falava que era certo e que era errado em todas as áreas da vida, em tudo. A ciência se subjugava à igreja católica, né? Então a igreja católica, isso aqui é verdade. A ciência fala, não, literalmente matava. Se você discorda da igreja católica, vai para a fogueira. Era assim, é exatamente assim. Então houve um tempo chamado que a Terra, a humanidade era teocêntrica, no sentido, não é que Deus que governava, não é que tudo girava em torno de Deus, mas a igreja, que era, entre aspas, essa representante de Deus, é que ditava o que era certo e o que era errado, né? Então era a igreja que definia no mundo o que era certo e o que era errado. E a igreja católica, então, ela sofreu esse pacto por um motivo, porque Martinho Lutero, ele deu a Bíblia na mão do povo, porque era só o padre. O padre rezava a missa em latim, língua que ninguém sabia, e de costa em descosta, né? Não é? Não entendia. Ele rezava a missa em latim, tal. Depois falava 2 ou 3 palavras, dava uma ordem para o povo, ou seja, a igreja católica, os sacerdotes doutrinavam o povo segundo o que eles falavam, e o povo acreditava, sem questionar nada, irmão. Manipulava também, né? Exato, que é mais ou menos o que acontece hoje também em muitas igrejas evangélicas, onde tem um cidadão lá, fala um monte de besteira, um monte de bobagem, coisa que não tem nada a ver com nada, cita uns versículos lá pinçados que não tem, que não contexto, né? Que não tem coerência com o resto da Bíblia, né? E aí faz o povo fazer cada coisa absurda, que eu falo, meu Deus do céu, olha que coisa absurda. Mas é absurdo para aquele que conhece o mínimo da palavra. Então percebe que o povo tem essa tendência de passar essa responsabilidade e tal. Ouvi um pregador falando que o templo de Salomão é a Aparecida do Norte do templo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque as pessoas mais adoraram o templo. Mas não é templo de Salomão, é Camboriú, eu não vou nem citar os outros, um monte aí que tem. Esse é o mais famoso, né? Agora ele ficou mais famoso. Por conta da suntuosidade, né? O trem é grande mesmo, né? Nunca tinha parado, mas esses dias eu tirei uma foto lá, não postei, porque senão eu ia falar, irmão, André é herege. Mas o que acontece? Então Martinho Lutero, ele deu a Bíblia, a compreensão, o povo tinha a Bíblia na sua língua, ele traduziu os originais e deu no alemão, que era a língua do povo, né? Então o povo começou a conhecer a Bíblia, e aí falou, não, mas a Bíblia não ensina assim, a igreja ensina, mas a Bíblia não ensina. E hoje não é diferente, irmãos. Nas igrejas evangélicas, ela ensina muita coisa que a Bíblia não ensina. Mas o povo é o quê? Que a igreja católica chamava leigo, né? No original é idiota. O povo é idiotes. É leigo. O que é o idiota? Não é esse sentido que a gente tem pejorativo de ofensa, xingamento. O idiota era aquele que não tinha compreensão e nem discutia as coisas públicas. Então tinha o idiotes e o politikos. O politikos é aquele que se envolvia com as coisas da cidade, da polis. É aquele que interagia, que opinava, que sugeria, que questionava. Esse é politikos. E quem não era o politikos era o idiotes, que só pensava em si mesmo. Id, né? Identidade, idiosincrasia, idiota, aquele que pensa em si mesmo.
Quer dizer, não se envolvia com nada, não discutia nada, não era inteirado em nada, não compreendia coisa Porque nenhuma. fica mais fácil para eles manipularem as pessoas. Se der a Bíblia na mão, de repente eles iam, né? Que a pessoa se ensina a todo mundo, a pregação ela vai ser questionada, irmãos. Não é? Se um pastor fala e o povo todo está com a Bíblia na mão, no sentido de compreensão, esse pastor não vai poder falar besteira. Ele vai ter que pregar a Bíblia como ela é. E qualquer coisa o povo identifica. Opa, não é palavra de Deus. Se não é palavra de Deus, pode ser quem for. Nós rejeitamos essa fala. Mas isso, infelizmente, não acontece. Então, Martinho Lutero, ele deu a Bíblia na mão do povo. E aí deu a livre... Oh, meu Deus. Agora esqueci. Porque não pode ter livre interpretação. Eu esqueci o termo. Eu ia falar no começo. Fui alongando aqui a conversa. A questão é, não pode haver livre interpretação. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero. Não pode ser. Só que existe essa liberdade, o termo não lembro exatamente, tá? Mas essa liberdade eu devo ter de que o Espírito Santo possa falar comigo através da palavra de Deus. Então existe a liberdade entre eu e Deus para que Deus se comunique comigo. Eu e Deus, irmãos. A religião cristã não é uma religião, primeiro, não é uma religião. Segundo, que não tem um sacerdote. Como a maioria das outras, todas elas têm um sacerdote, não tem uma figura principal. Essa figura principal é que intercede por esse povo concernente à divindade e fica intermediando, né? O nosso sacerdote é um, que é Jesus. Mas não tem um humano, um sacerdote humano. Porque o que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9? Na íntegra. Sim, eu quero na íntegra, com pontos e vírgulas. Bora lá. Mas, 2 Pedro. Capítulo 2, verso 9. 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Isso. 2 e 9. 1 Pedro 2 e 9. Eu falei 2 Pedro? Falou. Desculpa, irmã. É 1 Pedro, tá? 2:9. 2 e 9. Pode ler, Ângela. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Isso, então nós somos sacerdotes de um povo sacerdotal, né? Todos nós somos sacerdotes. Quem é o sacerdote? Aquele que se aproxima de Deus, aquele que intercede junto a Deus. Então todos nós temos a autonomia de nos relacionarmos pessoalmente com Deus. Não era assim antigamente, na antiga aliança. Havia de fato um sacerdote que fazia essa intermediação. Mas Jesus, ele quebra isso. Porque tinha toda uma cerimônia, purificação e tal, né? Aquela coisa toda da religião. Então a religião cria isso. A religião impõe isso sobre as pessoas, mas o Evangelho não, ele liberta. O Evangelho emancipa. O Evangelho, ele nos coloca em contato direto com Deus por meio de Jesus. Então eu não preciso de ninguém para me aproximar de Deus. Eu não quero dizer com isso que nós não precisamos de pessoas que nos liderem, que sejam mentores. Agora, mentor é uma coisa, aquele que monitora é outra. Tem gente monitorando, não mentoreando, né? O que mentoreia é aquele que orienta, serve de inspiração. É o mais maduro, é o que vai de fato falar, não vai por aqui, né? Porque eu estou vendo que você está tomando atitudes erradas e tal. Ele é exemplo, ele é uma autoridade, a gente reconhece, a gente ouve, sabe que Deus o usa também e é o nosso líder. Então nós temos líderes, pastores, obreiros, os anciãos inclusive, que nem são muitas vezes obreiros, mas são anciãos, cheios de sabedoria de Deus, né? Cheio de experiência com Deus. É um povo que a gente muitas vezes na nossa igreja é desprezado, escanteado. E ali está, irmãos, inclusive ali está a sustentação muitas vezes daquele local onde aquela pessoa presenciou tudo, ou a caminhada dela. Então a gente deve se aproximar. A Bíblia diz que a gente precisa andar com esses sábios, que são os anciãos de Deus, né? Então, mas a ideia que as pessoas têm hoje do idoso é que são pessoas ignorantes, que não sabem de nada, né? Que não tem muito a ensinar. Pelo menos os jovens, eu acho que eles olham e veem assim, eles acham que eles são mais
porque a nossa sociedade é assim, o que acontece? Nós que estamos de 40 para lá, né? 40 anos para lá. A gente é uma geração que a gente está numa transição. Que transição é essa? Da informação. Então nós não tínhamos há 20 anos atrás a enxurrada de informação que a gente tem hoje. Não tínhamos, irmão. Não é? A gente não tinha. Então hoje um adolescente, ele sabe de coisas que a gente nem sonha em saber muitas vezes, de informação. Ele lida com a tecnologia de uma forma natural. Para nós é a adaptação. A gente tem que se adaptar a esse negócio, é sofrido. Aí vem um menininho de 10, 12 anos, dá um show. Assim, nossa, né? Meu filho de 10 anos é um negócio assustador. Ele me mostra onde eu tô, quem eu sou, para onde eu vou, tô indo. Se for comparar nessa questão, fala, nossa, porque com 10 anos, o que ele tem de informação na cabeça, eu fui ter talvez com 20 e tantos anos, né? Termos, informação, ele sabe de coisa. Não cabe hoje mais você chegar com uma criancinha de 9 anos, falar que é a cegonha que trouxe ele. Você acha que a gente não falava isso antes, não ouvia isso? E a gente acreditava, inclusive, que a cegonha nos trouxe. O meu filho, ele é capaz, não é que ele é o extraordinário, é o superdotado, não. É que ele é dessa geração. Ele me fala qual é o processo da fecundação. Vocês acreditam no negócio desse? E ele pergunta um negócio para mim que eu fico assustado. Pai, como que é a questão da fecundação dos gêmeos? Entra um esperma, ele se divide, entra dois, como que é? Ele perguntou os negócios lá. Aí a mãe fala assim, não, pergunta pro seu pai. Fala, meu filho, pergunta pro Google. Ele te responde, o doutor Google sabe. Mas a questão é assim, então, o acúmulo de conhecimento que se tem. Aí quando eu vou dar palestra para adolescentezinho, aí eu pego neles nessa questão, né? Porque eles assim, eu sei mais, meu pai não sabe nada. Aí eu falo, cuidado, você sabe mesmo mais de informação. Você pode ser mais inteligente, mas você não manja da vida, você não sabe nada da vida, você está começando agora. Seu pai pode não saber mexer com a tecnologia, seu pai pode não saber editar vídeo, seu pai não pode ter essa facilidade de manusear essa parafernália toda tecnológica, mas seu pai sabe da vida, coisa que você está muito longe de saber. Então a gente precisa equilibrar essa questão e mostrar para esses jovens que eles podem ter um conhecimento maior, só que eles não têm sabedoria. Aqui que é a diferença. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Tem gente que sabe, é analfabeto, moço. Tem sabedoria para a vida. Você vai no interiorzão aí, gente que não sabe ler nem escrever, mas ele tem sabedoria para a vida. Ele sabe conduzir uma família. Ele é prudente, não é? Então, uma coisa não é necessariamente a outra. Uma pessoa que ela não tem formação não quer dizer que ela não tem sabedoria. Sabedoria é a inteligência prática para resolver situações que a gente se depara muitas vezes. Isso é sabedoria. Inteligência é acúmulo de conhecimento, é outra coisa. Uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra. Então falta a gente, inclusive, a nossa sociedade não valoriza o velho por quê? Porque é mão de obra que não é mais, não serve mais, né? Nem INSS está querendo mais, não é verdade, irmão? Então não presta mais para o mercado de trabalho. Então, como a gente tem essa sociedade utilitária, você vale pelo que você produz, pelo que você é útil, e isso muitas vezes é transferido para a igreja também. Se você não tem essa mão de obra, se você não faz, se você dá trabalho de certa forma, você é um peso morto, né, irmão? Olha que coisa feia, mas é assim que se pensa. É um peso morto para a sociedade, é um peso morto para a igreja, e a gente despreza então a sabedoria que está. Tem um ditado, eu acho, não sei se é chinês, mas que diz: quando morre um velho, quando morre um ancião, é como se uma biblioteca toda fosse queimada. Olha só, você vai nos países aí, Japão, países, né, orientais e tal, você vê o valor que eles dão aos velhos. É um negócio assim absurdo. É uma questão de cultura, né? Cultura. E a nossa, infelizmente, e é bíblica isso, é cultura bíblica. O Antigo Testamento, ele vai falar assim para o jovem: honra a face do velho. Não tem esse versículo, né? Honra a face do velho. O mandamento que é repetido no Novo Testamento é esse: honra teu pai e a tua mãe.
Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então essa questão, isso é responsabilidade de quem, irmãos? Dos adolescentes, dos jovens? Não, é nossa, é da geração que está vindo. Então se essa geração está do jeito que está, é culpa da geração anterior, que não passou os valores, não é? Mas eu não quero nem entrar nesse mérito, que é um negocinho meio complicado e tal. Mas a gente precisa fazer isso, aprender a aprender. Aí o segundo pilar é esse aqui, ó, aprender a fazer. Está acompanhando aí? Aprender a fazer. Então a gente aprende a aprender e aprende a fazer. Aprender a fazer revela-nos que aprender a conhecer e aprender a fazer são indissociáveis, ou seja, andam juntos e não tem como separar, né? Essa realidade foi confirmada quando certas atividades humanas foram substituídas por máquinas. Aí houve uma acentuação do caráter cognitivo, ou seja, do pensamento, né? Do fazer. Por isso, são mais valorizadas pessoas portadoras das qualidades humanas que se manifestam nas relações interpessoais, como saber agir coletivamente, ter iniciativa, gostar do risco, ter intuição, saber comunicar-se, saber resolver conflitos, ter estabilidade emocional e flexibilidade. No mercado de trabalho, esse aprender a fazer e se relacionar, isso está muito mais, eles preferem muito mais isso, gente que saiba trabalhar na coletividade, que saiba resolver conflitos, eles sabem realizar as coisas, sabem, fazem e sabem por que fazem, não só fazem sem saber, porque antes as pessoas faziam, você pedia o porquê da explicação que ela fazia, era a teoria do Chicó, não sei, só sei que é assim, não é? Então hoje você pergunta para muitos crentes, por que você vive assim? Por que você crê assim? Sei que é assim. Então um bocado de Chicó que está nas igrejas, não é, irmão? Antes os pastores, eles falavam, é assim, 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 assado, e o povo não questionava, a palavra do pastor era a autoridade máxima. Mas vieram uma geração de jovens, jovem sempre deu problema na igreja, né? Porque jovem tira do eixo, né, irmãos? Jovem questiona, jovem ele não se conforma, é um ser inquieto, não é? Então aí vai falando, aí era tido como rebelde, porque o pastor falava uma coisa e muitas vezes não tinha nada a ver com Bíblia, era por conta da tradição, da denominação, era por conta que o cidadão compreendia daquele jeito, era uma tradição, mas que muitas vezes não fazia sentido nenhum mais aquela tradição, houve significado lá atrás, mas para hoje já não, o que a Bíblia fala e ensina é imutável, sempre vai ser, mas tem muita coisa que a gente vai se adaptando, vai mudando, porque é a forma de ser e existir, né? Uma questão de comportamento e sociedade. Aí o pastor falava, aí vieram os jovens questionando, nossa, como era difícil pastorear esse jovem. Eles perguntavam o porquê, mas o porquê daquilo, ele queria explicação. Quando tinha biblicamente, ótimo, você dava o texto bíblico em ensino, mas muita coisa não tinha. Aí o que acontece? Um conflito, né? E o jovem foi então questionando, e ele queria saber não só porque fazia, não só porque vivia daquele jeito, mas por quê? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Isso é bom, irmãos, não é ruim. Isso é bom, Deus não tem medo de ser questionado. A fé evangélica, ela não tem problema nenhum em ser questionada. O ensinador, o pastor, o pregador, o obreiro, o discípulo de Jesus, não tem crise nenhuma em ser questionado. Quem tem crise em ser questionado é quem não tem convicção daquilo que ensina e acredita. Fica vermelhinho, nervoso, perde as estribeiras, já apela logo, mandou para o inferno. Não é verdade? Né? Então a gente precisa ter a convicção, e nós temos. E a gente explica não só porque vive daquele jeito, a gente não só vive daquele jeito, mas explica por que vive daquele jeito. E as pessoas, elas estão questionando um monte de coisa. Então o jovem foi se perdendo nisso. E as pessoas foram tendo dificuldade de pastorear esses jovens ou essa geração, porque eles têm informação até não querer mais. Aluno, muitas vezes, eu estou dando aula aqui, ele está aqui no celularzinho, ó, Google, e eu falo um negócio aqui, acho que aconteceu algumas vezes, né? Eles pararam de fazer isso, que pena, né? Pena que foi. Mas ô professor, você falou aí um termo grego, mas aqui diz, a pronúncia é outra. Ó, foi mesmo, não? Como que tá aí? Ah, é tal, tá bom, mas sabe por que eu falei assim? Por causa disso. Mas ele tá ali, irmão, na mão a informação. Então a gente está falando aqui, muitas vezes quem está sentado aí, né, do outro lado, tem muito mais informação. Quem está pregando, muitas vezes não tem ideia de que as pessoas que estão sentadas, elas têm muito. Então o povo hoje está de fato mais criterioso, isso é bom demais, muito bom. Eu não tenho problema nenhum de depois da mensagem falar assim, irmão, me explica isso aqui. Você falou, eu não compreendi, não concordo inclusive. Pô, tá bom, vamos sentar aqui, vamos
ver se a gente chega aqui num negócio melhor, né? Tal de compreensão. Agora os crentes, tem crente que fica... É difícil, né? O quê? Mas é difícil, de repente, tipo assim, você descer numa pregação e alguém questionar alguma coisa. É difícil, porque a gente não tem esse perfil, porque não se dá espaço, porque o cara que falou lá, ele é inquestionável. Ele não é uma pessoa que pode ser indagada, jamais. Isso é uma afronta, é uma rebeldia, né? Isso é um desrespeito. E isso coloca na cabeça das pessoas. Então, essa pessoa aqui não é questionada. Irmãos, a Bíblia diz que as pessoas precisam ser avaliadas, questionadas. A profecia, o profeta, levantando-se na profecia na igreja, a igreja tem que ouvir aquela profecia, tem que julgar aquela profecia. Então a pessoa é julgada sim, ela como seu caráter e no conteúdo que ela fala sim. A gente ouve que não, mas a Bíblia diz que sim. Vocês percebem? Então precisa ser questionado. Para a proteção da própria pessoa, ela precisa ser questionada, irmão. Porque a gente é assim, a gente está ali seguindo na reta o evangelho, daqui a pouco se desvia, né? Dá um tilt, cola as placas, fica meio doido. Não acontece isso, irmão, com pastores? Né? Exato. O apóstolo Paulo, ele falava e eles iam nas escrituras. O que esse homem está falando? É assim mesmo? Porque eu preguiça de abrir uma conta, mas eu preciso falar 3, 4 vezes. Vamos abrir comigo tal. Então, irmãos, vocês percebem como que é a questão? Porque é a transferência dessa responsabilidade. Então a gente precisa aprender a fazer, mas saber o que está fazendo, o porquê que eu creio assim, o que que eu vivo assim. E aí a Bíblia ela vai nos dar assim material para isso, explicar a fé. A fé tem que ser explicada, né? Aliás, falando disso tudo, Pedro, ele vai ter um texto interessante aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que Pedro ele traz mesmo esse questionamento? Ô irmão, seria tão bom se vocês lessem 1 e 2 Pedro. Nossa, irmão, 2 livros assim, uma tacada só. Aproveita o carnaval, vocês não vão sair escola nenhuma mesmo. Lê lá, lê. E quantos capítulos que dão? 7? 5, 8? 5 da primeira e 3 da segunda, não é? É isso? 8 capítulos, irmão. Vocês leem hoje à noite antes de dormir. Hoje à noite. Mesmo assim, sendo arrebatado. Na hora do almoço, Estelinha, dá para ler 8 capítulos. Em 2, 3 dias, né? Não dá, porque precisa tal, mas dá para ler. Olha só, irmão, leiam. Melhor ainda, estudem, peguem um comentário, estudem, tá bom? 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Olha o que está escrito. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estáis sempre preparados para responder com mansidão, tá bom? E temor a qualquer que vos pedir a razão, a lógica da esperança que há em vocês. Olha só, percebe? Mansidão, convicção, segurança, fé, né? A gente sabe em quem tem crido, a gente sabe, a gente conhece, eu não só sinto. Paulo disse isso em 2 Timóteo, no capítulo de número 1. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido, ele disse eu sei em quem tenho crido. É questão de saber, de inteligência, de raciocínio, de intelecto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, né? Ele diz isso, olha, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei, essa é a expressão saber em quem tenho crido. Ele não usa o termo eu sinto, eu percebo. Qual que é mesmo? 2 Timóteo 1:12. Eu sei em quem tenho crido. Vamos lá para Filipenses. Ontem o meu irmão, achei interessante ele perguntar para mim, ele falou assim, mas Nádia, se a pessoa é uma pessoa boa, não faz mal para ninguém, né? Não faz mal para ninguém, então, mesmo assim ela não vai para o céu, né? Aí eu tive que explicar para ele que não é por obras, né? Isso. Mas tem que crer e confessar, tem que ser por Jesus. Aí ele falou assim, mas não tem nenhuma pessoa na Bíblia que se salvaria. Eu falei, não, se tivesse Jesus não precisava que sofrer o que ele sofreu.
Mas percebe que há questionamento e a gente precisa instruir, irmão? A gente precisa ensinar. As pessoas têm essa necessidade de serem instruídas. A Bíblia, quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e fazei o quê? Discípulo. O que é um discípulo? É um aprendiz. Se tem um aprendiz, é preciso ter um mestre, um ensinador. Cada cristão, ele precisa ter essa condição, não de ser mestre no sentido ministerial, mas de ter a condição de passar a sua fé de uma maneira madura, de tirar mesmo as dúvidas, porque existem muitas dúvidas sinceras das pessoas. Tem gente não que faz pergunta capciosa, gente desonesta, a gente não perde tempo não, tá, irmãos? Então não lança pérola a porcos não. Gente que quer muitas vezes desdenhar da nossa fé, quer zombar, meu querido, o dia que você vir com um coração honesto, eu estou disposto a você. Agora, vindo nessa disposição, o que eu tenho para te falar é muito, muito precioso. Não vou jogar isso aqui dessa forma não. O Evangelho não é nenhum produto de 1999 não, irmãos. Não é? Não, pelo amor de Deus, vem aqui que dá uma chance para Jesus. Quem precisa de chance é Jesus, irmão? Então a gente fala, não, você percebeu uma desonestidade? Despreza, a palavra é essa, despreza, afasta-te dessas pessoas desonestas. Agora, lógico que ela se arrependendo, fala, não, eu quero saber mesmo desse Cristo, irmão, aí eu dedico a minha vida a você, vamos caminhar junto, vou te ensinar, vou gastar tempo com você, vou orar por você, vou compartilhar minha vida com você. Aí sim, aí a gente se esforça, se dedica a essa pessoa. Mas a gente não tem tempo para perder não. Sambalate, Tobias, esse povo. Esse ide por todo mundo, pegar e o evangelho fazer, dá a impressão assim de missões, né? Mas todo crente tem que estar em missões. Isso, mas isso que eu estou falando, dessa incumbência que a gente tem que sair da onde a gente está e sempre ir, né? Porque nós somos peregrinos, né, Ângela? Sim, mas eu estou falando, A gente é um ser o que a andante. gente tem aprendido durante esse estudo é que o discípulo, fazer discípulo, é o dia a dia, né? Também. Isso que eu estou falando, dia a dia. É porque a gente fez essa dicotomia, a gente separou. Missões, o missionário é aquele cara que deixa tudo, a sua terra, seu país, sua família e atravessa o oceano e vai para o outro lado, né? Não. Missões, toda a igreja é missional. A igreja é uma agência missionária de Deus, a igreja. Agora, lógico, tem uns que eles são transculturais, tem uns que são chamados de fato para ir além mar, mas todo cristão, ele é um missionário de Deus. Todo cristão, ele deve ser um agente de Deus para levar a palavra de Deus. Agora, uns de uma forma local, outros de uma forma regional, outros de uma forma um pouco mais, né? Então é o que se chama em missões de Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas todos nós somos a missão da igreja. Aliás, a igreja tem uma missão, e a missão é revelar o Cristo, é falar do Cristo. Então todos nós somos missionários. Agora explica o fazer discípulo. Fazer discípulo? Ir, todo mundo empregar também. A gente inteira como missões. Fazer discípulo. A gente gera, né? A gente gera um discípulo como nós, porque a gente só tem condição de gerar em outra pessoa aquilo que nós somos. Eu não tenho como gerar em outra pessoa aquilo que não pertence à minha natureza. Se eu sou um religioso, eu vou gerar um religioso. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu vou gerar um discípulo de Cristo. Se eu sou uma pessoa mansa, eu vou gerar uma pessoa mansa. Se eu sou uma pessoa de fé, eu vou gerar uma pessoa de fé. Se eu sou uma pessoa que tem Cristo na vida, eu vou gerar isso. Então é questão de natureza. Eu não posso gerar. O meu filho, ele é gerado conforme a minha natureza. O filho do peixe é o quê? Peixinho. Não pode ser girino, não pode ser jacaré, né? Por quê? É questão de natureza. Então nós geramos aquilo que nós somos e ensino aquilo que eu sei. Aí que a Bíblia vai dizer, existe o ensino, existe o fazer e o ser. Isso precisa estar harmonioso. Aquilo que eu ensino, eu devo ser isso que eu ensino. Então eu ensino o Evangelho deve ser a minha vida. Então como que eu posso falar de paz se eu não desfruto disso? Como que eu posso falar de salvação se eu não sou salvo? Como que eu posso falar de comunhão com Deus se eu não tenho? Como que eu posso falar de valores eternos se eu não os vivo e não vivo a partir deles? Como que pode ser isso? É uma incoerência, a Bíblia chama isso de hipocrisia. Eu acho que ensinar discípulos, fazer discípulos dar estudo mesmo. Sentar o camarada assim nas cadeirinhas, igual vocês estão, e falando, faz a prova, opa, tirou 7, vai embora, dá uma olhada nele lá na piscina, no tanque batismal, tá tudo certo, a gente fez a nossa parte. Não é assim.
é caminhar junto, é partilhar a vida, é dividir a vida. Isso é fazer discípulo, é caminhar com a pessoa. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele pegou 12 camaradas durante os 3 anos e meio, viveu com eles 24 horas durante esse tempo. Lógico que necessariamente a gente não precisa fazer isso, né? Mas assim, a gente precisa partilhar a vida. E mesmo assim, o resultado de Jesus não foi dos melhores, né? Porque lá na crucificação, um traiu, um se matou, 9 fugiu. Esse muitas vezes é o resultado do nosso esforço. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, irmão. A gente precisa, né, se esforçar para isso. Tudo bem, amados? Então, a gente precisa aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. A gente vai falar depois dos comerciais. Tudo bem? Tem um intervalozinho.